Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sei que estou um pouco sumido aqui do canal, mas eu achei de extrema necessidade gravar esse vídeo aqui para vocês, que é uma espécie de alerta, né, para pais, mães, professores e qualquer pessoa de bem que conheça uma criança ou lide, cuide, trabalhe com crianças, para que a gente possa prevenir aí alguns absurdos de acontecerem. Então, bem, nesse domingo eu estava hoje mais cedo num shopping aqui de Goiânia e fazendo uma leitura e tal, com um livro na mão, e aí eu comecei a perceber, minha atenção ficou presa numa situação que estava acontecendo a cerca de 1,5 m, 2 metros de mim, né? Então eu estava numa área comum de um shopping e ladeada por sofás, por poltronas, né? E eu sentado de modo transversal, fazendo essa leitura, percebi que do meu lado direito havia dois garotos, dois rapazes, dois rapazinhos de cerca de 10, 11. Se fossem muito mais velhos, tinham no máximo 12 anos de idade. E do lado esquerdo, três caras, né? Maiores de 18 anos, ali pelos seus 19, talvez 20 anos de idade. E esses caras mais velhos que estavam do meu lado esquerdo, eles começaram a puxar assunto com os meninos, com as crianças que estavam sentadas nas poltronas do lado direito. E aí eu percebi alguma conversa, mas não me atentei, achei até que eles estivessem juntos, porque eram até de alguma maneira semelhantes, estavam vestidos de maneira parecida, né? E aí uma pergunta me chamou a atenção, e aí eu deixei o livro de lado e comecei a encarar aquela situação, a tentar entender o que estava acontecendo ali diante dos meus olhos. Bem, um dos rapazes, um dos caras mais velhos, começou a puxar assunto com as crianças, perguntando que idade eles tinham, perguntando de onde eles eram e tal. E aí eu não ouvi bem, mas eu ouvi quando as crianças perguntaram para um desses caras mais velhos, né? Fulano de tal, quantos anos você tem? Aí ele respondeu, né? Bem, eu tenho mais de 18 anos. E riu. E aí uma das crianças perguntou novamente, mas onde você estuda? E aí esse rapaz, esse cara, vira pro garoto e responde, eu estudo lá na puta que pariu. E aquilo ali começou a me causar um certo incômodo, porque eu estava percebendo já um certo olhar de malícia daqueles caras para aqueles dois garotos de cerca de 11 anos de idade. A conversa foi evoluindo e, de repente, um dos garotos perguntou se hoje, domingo, dia dos namorados, eles estavam ali para algum encontro, se tinha alguma garota esperando por eles. E aí esse rapaz que já estava em pé e começou a conversar com esses garotos, respondeu, não, olha, um daqueles que está sentado ali é meu namorado. E a criança, meio curiosa, perguntou sobre o outro cara. Bem, e aquele outro lá? Ele também está esperando a namorada? E aí esse que já estava mais próximo deles respondeu, a namorada dele é oriental. Esse que supostamente namora uma garota oriental, levantou-se e foi sentar ao lado dos garotos. Então, dos três caras, a gente já tem aí dois caras mais velhos sentados próximos, não sentados, mas já bem mais próximos daquelas duas crianças, né? E aí eu já não estava suportando aquela cena, muito estranha aquela situação, né? Me perguntando onde estavam os pais daquelas crianças, mas fiquei quieto, me segurando e pensando como é que, se primeiro caberia intervir, se era o caso de intervir, e qual deveria ser qual a atitude correta, a postura mais adequada, né? E aí eu não consegui me segurar, quando o terceiro cara que estava sentado do meu lado esquerdo, ele se aproximou e começou a fazer carícias no seu suposto namorado, né? E aí o papo desenvolveu para algumas falas um pouco imorais em relação àquelas crianças.
Na hora eu pensei, bem, tá todo mundo vendo, a gente tem câmeras aqui, a gente havia outras pessoas sentadas nesse local, mas as pessoas pareciam muito indiferentes, ninguém estava percebendo o que estava se passando. E a primeira coisa que me veio foi dar um grito, né? Eu falei, ô camarada, deixa as crianças aí em paz, né? Deixa os garotos aí quietos, não mexe com eles. E aí eles ficaram assustados, os caras mais velhos ficaram assustados me olhando, as crianças também tentando entender o que estava acontecendo, por que eu estava reagindo daquela maneira. E os caras mais velhos tentaram me enfrentar. Aí eu ameacei levantar, eu fiquei, inclinei meu corpo em direção a eles e eu falei, eu não vou repetir, é para deixar as crianças quietas. Eles estão protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O terceiro cara, que tinha até então ficado calado, ele veio sorrateiramente, parou do meu lado e perguntou o seguinte, vejam a malícia. Você está dizendo essas coisas porque ele disse que é meu namorado? Eu olhei para a cara dele e falei, não se mete. Você sabe muito bem que não foi por causa disso, que não é por causa disso, mas por causa das coisas que ele disse. E ele sabe o que ele disse para essas crianças. E aí ele pediu desculpa, não, desculpa. Né? O outro abaixou a cabeça, que estava puxando a conversa com as crianças, tentando aliciá-las, abaixou a cabeça. E as crianças perguntaram, mas o que foi, o que foi? E eu respondi, olha, eu não vou repetir, ou vocês saem de perto dessas crianças, ou vocês vão sair daqui presos. Claro que eu acionaria ali a autoridade policial e a segurança do shopping, faria um escarcéu, se fosse necessário, diante de qualquer coisa mais grave que eu viesse a perceber, e como já estava acontecendo, para proteger essas crianças. Bem, por que eu estou gravando esse vídeo? Talvez tenha ficado até um pouco mais longo do que eu imaginava. É óbvio que no momento, no ato dessa situação, não estava tão calmo quanto agora. Primeira coisa que me veio à cabeça é porque duas crianças de 12 anos estavam sozinhas no shopping. Primeiro questionamento que me veio. Segundo questionamento é, que pais são esses que não orientam, né, duas crianças a não falarem com estranhos? Porque, bem, talvez os pais estivessem fazendo alguma compra ali por perto, né, não estivessem nem ausentes do shopping, e por alguns instantes essas crianças ficaram sentadas ali com seu sorvete numa área comum de um shopping. Mas eu não sei, sabe Deus, se essa intervenção minha não tivesse acontecido, qual seria o destino dessas crianças, né? Então fica aí o alerta para os pais, fica o alerta para os professores. Agora em setembro vai fazer um ano que eu acompanho, que eu dou aula para crianças com algum problema, alguma dificuldade familiar ou com aprendizagem, com os estudos. Crianças pequenas, desde os seus 7, 8 anos de idade, até adolescentes, jovens de ensino médio. E quando a gente começa, né, a trabalhar com crianças, a gente começa a perceber alguns sinais, algumas coisas que não ficam ditas, tanto em relação à formação da criança, quanto a algum problema que ela esteja enfrentando, quanto à própria formação familiar, as dificuldades que ela vive em casa e também as suas carências, as suas necessidades, os seus defeitos e os seus vícios. Bem, essa situação eu achei muito preocupante e por isso estou aqui dividindo com vocês. Pouco tempo depois eu tive que levantar, eu tinha um compromisso. Fui até o segurança do shopping, pedi para falar com o coordenador, o responsável pela segurança do shopping, para perguntar se havia naquele shopping algum procedimento padrão de atuação, né, dos seguranças, dos vigias, diante de um fato como esse. E para minha surpresa, né, o segurança, muito alarmado com o que eu havia acabado de relatar para ele, me disse, olha, é a primeira vez que eu ouço um relato desses, né? Então fica aí o recado, compartilhe esse vídeo para que mais pais e mães, professores, pessoas de bem, fiquem atentos, né? Se você perceber em alguma área pública, principalmente na sua vizinhança, que alguma criança
está passando por algo semelhante, algo parecido, não se omita, não deixe de atuar, não deixe de intervir, porque pode ser a última vez que essa criança se encontra saudável e preservada de alguma situação de perigo. Então, vocês bem devem lembrar da situação do menino Juan, um garoto de cerca de 9 anos de idade que era abusado, foi torturado e assassinado pela mãe que morava com a sua parceira, né? Com a mãe e com a suposta madrasta lá em Brasília. Então fica aí o alerta. As nossas crianças precisam ser protegidas, nós precisamos estar atentos. Nós vivemos numa cultura que avança a passos largos para a defesa da pedofilia, sim, né? A esquerda no Brasil uma das grandes responsáveis por isso. As músicas que a cultura tem aceitado como músicas sem discriminação de faixa etária. As músicas que têm se popularizado têm incentivado isso, sim. Os filmes e as séries que têm sido promovidos têm incentivado isso, sim. E talvez eu estivesse ali tão à flor da pele, pronto para agir, porque recentemente, inclusive, vi um filme que me tocou muito sobre esse assunto, né? Inclusive está em cartaz no cinema, agora me foge o nome, talvez eu deixe aqui na descrição desse vídeo para que vocês assistam, que falava de um cartel, de uma máfia de abusadores, de pedófilos, entre o México e os Estados Unidos. Então fica aí o alerta, fica aí o relato para que vocês tenham mais atenção com as crianças das famílias de vocês e também ao redor aí de onde você tem andado e convivido, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e ajudemos aí a impedir o avanço do mal onde quer que nós estejamos. Por menor que pareça, o nosso ato pode ser crucial para que uma criança, um indefeso, ele seja ferido, ele perca a sua pureza ou, quem sabe, perca até a sua vida. Fique com Deus, um forte abraço. Até a próxima.